Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo, dando uma olhada aqui na cotação do Bitcoin, mas vamos para o que interessa. Bem, o que interessa hoje é a gente saber como a confiança destruiu o nosso dinheiro. Pode parecer bem difícil de entender o porquê que a confiança destruiria o nosso dinheiro, né? Mas foi isso que aconteceu ao longo da história do dinheiro. Então, já vou chegar aqui na era do papel moeda, pessoal. Então, com a chegada do papel moeda, o controle pelo Estado, ele ainda era pequeno. Justamente porque, ao realizar um pagamento em dinheiro, existem apenas duas partes envolvidas, né? Sendo que uma parte vai receber esse dinheiro e ela não precisa necessariamente saber a identidade da outra pessoa. Ou seja, não precisa saber quem está pagando. A única coisa que ela precisa é saber se o dinheiro é confiável, tá? Então, para pagamentos pequenos, de menor valor, isso funciona até hoje, né? Mas de uma maneira muito menos representativa no fluxo de transações. E para pagamentos de maior volume, obviamente que sempre existiram, ao longo dos avanços aí tecnológicos, também existiram essas máquinas para verificar se o dinheiro era ou não falso. Bem, então à medida que os avanços tecnológicos, né, os avanços digitais, eles foram caminhando, a sociedade também viu a necessidade dos pagamentos serem digitais. A maioria dos pagamentos hoje, é claro, são feitos através de mecanismos ligados à internet. E aí isso abriu uma necessidade, né, uma necessidade de um intermediário que fizesse a validação e a avaliação dessas transações. Então a gente está falando aqui de bancos, empresas de cartão de crédito. Então nessa mudança de sistema de pagamento, a gente vê uma alta necessidade de um intermediário para fazer essas validações para que o sistema se torne confiável, tá? Então agora, ao invés de duas partes envolvidas, nós temos três partes envolvidas para que uma transação possa ocorrer. E aí, pessoal, a gente também pode dizer que a natureza do dinheiro, que era física, onde você mesmo podia transportar esse dinheiro, transferir esse dinheiro, conferir se realmente era um dinheiro confiável, mudou para uma natureza digital, onde essas mesmas transações, elas precisam ser armazenadas e verificadas por uma terceira parte. Então a gente pode dizer também que à medida que a gente abandonou o dinheiro físico, nós também estamos dando poderes quase que absolutos para quem, faltou um M, quer nos oprimir. Então a gente está dando poder absoluto para as entidades governamentais. Isso é um fato que está ocorrendo nessa mudança de pagamento de papel moeda para pagamentos digitais, e essa natureza do dinheiro está sendo modificada. Bem, o que eu estou querendo dizer aqui, pessoal, é que para toda relação, uma relação pessoal, profissional e espiritual, a gente precisa de confiança. Então, numa relação onde envolve dinheiro, também é necessário ter confiança, tá certo? Bem, então a pergunta é em quem nós confiamos em relação ao nosso dinheiro? A confiança, toda essa confiança necessária para que o sistema ele funcione, ela é a causa raiz de todo o problema que nós estamos vivenciando em relação ao poder, a perda do poder de compra do nosso dinheiro. Justamente porque a gente confia nos bancos centrais e eles não param de imprimir dinheiro aumentando a oferta monetária. Nós confiamos também nos bancos privados para que eles guardem o nosso dinheiro, mas eles emprestam o nosso dinheiro através das reservas fracionárias, e ao longo dos anos a gente pode até ver bolhas de crédito acontecendo. A gente também confia nos bancos privados para que eles consigam manter a nossa privacidade, os nossos dados, mas não é o que acontece. Então essa relação de confiança, ela está sendo quebrada a todo momento. Se a gente for ver aqui ao longo da história da humanidade, tivemos várias vezes isso. Não importa o país que você esteja, né? Então, nos Estados Unidos, aqui em 1930, um ano após uma das maiores crises
a gente teve esse confisco do ouro, né? Então, os Estados Unidos confiscaram os cidadãos americanos que tinham ouro. As violações continuam acontecendo. Esse é um gráfico do M2, que é a oferta monetária mundial. Então, por aqui a gente pode entender o quanto que a nossa oferta de dinheiro disponível está aumentando. Desde 1996, aqui esse gráfico, até hoje, em 2024. Então, por que isso é muito prejudicial? A gente tem que entender que o dinheiro ele é uma mercadoria, né? É uma mercadoria que tem uma finalidade de meio de troca. Então, se é uma mercadoria, quando a gente aumenta muito a oferta dessa mercadoria disponível no mercado, o preço tende a diminuir, ou seja, o valor do dinheiro ele vai diminuir em relação ao preço dos produtos, porque também tem um choque de oferta e demanda. Outra violação que nós tivemos aqui no Brasil pode parecer muito antiga, mas vocês vão ver que essas coisas acontecem até hoje. Então, esse foi o confisco na época do Collor, do Plano Collor. A maioria das pessoas já achavam que o confisco foi só da poupança, mas também o Plano Collor aí sequestrou os CDBs, fundo de renda fixa, dinheiro em conta corrente e também no overnight, que é após o fechamento aí do mercado. Então, uma série de violações aconteceram naquele momento. Você pode pensar que, né, hoje em dia não vai acontecer mais isso. Mas a gente tem que ficar esperto, pessoal. Justamente por conta dessa última decisão aqui, que aconteceu agora em setembro. Então, o governo recolherá dinheiro esquecido. São menos de 30 dias para que você consiga sacar isso de alguma maneira, para que o governo não pegue o seu dinheiro que, entre aspas, está esquecido em alguma conta corrente. Realmente existem violações acontecendo até hoje dessa confiança, pessoal. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: em quem você confiaria o seu dinheiro? Você continuaria confiando no governo, nas empresas privadas, ou você confiaria em uma tecnologia totalmente descentralizada? E é nesse ponto que eu quero chegar. A era digital, ela demandou que a sociedade se movesse para fazer um dinheiro digital. Só que um dinheiro digital totalmente descentralizado, distribuído. E o único que realmente está tendo uma trajetória muito importante em termos de rentabilidade, de capacidade computacional do ecossistema, de aumento de demanda, é o Bitcoin. Então, se a gente for ver, de todos esses dinheiros que estão surgindo aqui, nesse momento digital que estamos vivenciando, a única alternativa nativa digital é o Bitcoin. Até mudar a cor aqui. A única alternativa digital é o Bitcoin. O único dinheiro descentralizado é o Bitcoin. A única oferta limitada e conhecida com antecedência é o Bitcoin. O único dinheiro, o único sistema que é imutável, ele não muda, é o Bitcoin. E o único desses dinheiros aqui que a gente está vendo, que devolve a natureza essencial do dinheiro, que é um pagamento de pessoa para pessoa, é o Bitcoin. E aí, por último, e o mais importante, justamente porque a gente está falando da confiança, no Bitcoin você não precisa confiar em ninguém. Você não precisa confiar no Estado, você não precisa confiar no Banco Central, você não precisa confiar o seu dinheiro num banco privado. Você confia em provas criptográficas, que são algoritmos matemáticos que comprovam a autenticidade de uma transação. Enfim, esse é o ecossistema do Bitcoin. Então, pessoal, eu vou deixar aqui uma frase do Satoshi Nakamoto para vocês verem que o Bitcoin ele realmente foi criado com um propósito. Então ele disse: desenvolvi um novo sistema e-cash P2P, ou seja, pessoa para pessoa, de código aberto chamado Bitcoin. É completamente descentralizado, sem um servidor ou partes confiáveis, porque é baseado em provas criptográficas em vez da confiança. Bem, galera, acredito que eu consegui passar para vocês aí
um pouco sobre como a confiança destruiu o nosso dinheiro, mas a gente tem potencial de reverter isso. Espero ter sido útil para você. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Um grande abraço para você. Fui!